Perfeito. Vou falar aqui, então, sobre a perfilometria 3D para escaneamento de amostras grandes, né? A nova tecnologia da Sensofar. Hoje, a ideia é eu fazer uma introdução sobre essa tecnologia, apresentar para vocês como que é medido, o que podemos fazer com ela. A tecnologia é chamada Fringe Projection, diferente das outras que eu já expliquei no webinar anterior. Vou mostrar o que é esse equipamento, o S-Wide, e os exemplos de aplicação. O que a gente pode fazer com esse tipo de equipamento? E o Nestor, nosso cientista de aplicação da Sensofar, vai fazer uma demonstração para a gente com esta nova tecnologia. Bom, como vocês sabem, a linha de microscopia da analítica, ela está dividida entre os microscópios ópticos, a gente trabalha com a MOTIC, os microscópios eletrônicos de varredura da Thermo, microscópio de força atômica da PARC, perfilometria óptica 3D, que é o nosso foco hoje, nosso objetivo, e também temos consumíveis para microscopia, porque nós somos representantes da Edpela. A Sensofar, ela está baseada na Espanha, é uma empresa nacional da Espanha, né? Mas ela também tem outros headquarters aí na Alemanha, nos Estados Unidos e na Ásia. E aqui no Brasil, nós somos representantes exclusivos da Sensofar. Já fazem cerca de 5 anos. 3 anos pela analítica e mais 3 anos antes da analítica, eu também já trabalhava com a Sensofar. E a gente mudou faz uns 3 anos para a analítica. E como eu falei anteriormente, a perfilometria óptica, ela é uma técnica para fazer medidas de forma de uma amostra e também ou de textura. Então, a gente tem 3 tecnologias dentro de um equipamento, que é o principal equipamento da Sensofar, né? Aliás, a gente tem confocal, interferometria e variação de foco como as três primeiras tecnologias lançadas pela Sensofar em um único equipamento, que é para fazer as 2 medidas. Então, a gente consegue fazer, imagine um parafuso, medir a forma dessas ranhuras aí do parafuso, tá? Mas também, imagine que a gente quer fazer uma imagem numa fenda dessa, em apenas uma região, um pedaço desse daqui. Então, a gente consegue medir a textura disso também. E a tecnologia, o perfilômetro óptico, ele é uma tecnologia sem contato. Uma tecnologia óptica, como o próprio nome diz, é uma tecnologia de luz, que emite uma luz sobre a amostra, e através da interação aí da luz com a amostra, a gente consegue obter informações em 3 dimensões. Diferente de outras tecnologias que são tecnologias de contato, como existe o perfilômetro de contato, também o microscópio de força atômica, por exemplo. Então, como eu falei, a Sensofar ela tem 3 tecnologias principais aí, que é o confocal, variação de foco e interferometria, que estão todos em um único equipamento, que é esse que está aqui atrás da foto, aqui, né, o S-Neox. E então, todas elas são integradas no mesmo equipamento. E também a tecnologia de reflectometria, para medidas de filme fino, também tem nesse nosso equipamento aqui atrás. Mas, hoje, nós vamos falar sobre essa tecnologia aqui chamada Fringe Projection, tá? Que é o lançamento desse ano da Sensofar, esse equipamento aqui, que é o S-Wide. Então, esse é o portfólio da Sensofar. Então, através dos símbolos, você consegue saber qual que é a tecnologia que possui o equipamento, né? Então, o S-Neox 5X possuem as 4 tecnologias principais aí, confocal, interferometria, variação de foco e reflectometria. O S-Lynx, que é o modelo um pouco mais básico, mas ele também possui as 3 tecnologias,
A principal diferença aqui é o estágio onde a gente posiciona a amostra, que ele é manual, enquanto nos outros dois aqui ele é um estágio motorizado. O 5V-Axis é um equipamento que ele possui um motor rotativo, então a gente consegue fazer uma imagem usando 5 eixos. Tá? E o S-Wide, a gente também tem um equipamento que é só reflectometria, mas o S-Wide, ele é o equipamento que tem fringe projection. Então, por que a gente foi lançado esse equipamento? A SensorFire, ela trabalha com medidas, até então, trabalhava desde angstroms até a escala aí em micrômetros. Mas existia uma limitação, ou uma determinada demanda para amostras maiores, para fazer imagens em escalas maiores, acima de microns. Então, a limitação não era baixa, né? Não era tentar aumentar o poder de resolução em abaixo de nanômetros, que isso a gente já fazia. Mas, sim, trabalhar nessa escala de milímetros. E com o S-Wide, agora, a gente consegue fazer isso. A gente expande um pouquinho mais o portfólio, expande um pouquinho mais a área de aplicação aí, de imagens que a gente consegue fazer. Então, o S-Wide, ele tem, diferente dos outros, né? Se vocês separaram, os outros equipamentos, ele tem várias lentes objetivas, como se fosse um revólver mesmo de microscópio, para você girar, tem diferentes magnificações, né? Lentes diferentes. O S-Wide, ele é um equipamento que tem uma única lente com grande campo de visão. Então, você consegue fazer uma imagem grande, tá? Porque ele só tem uma lente, mas uma lente com grande área. Ele consegue visualizar uma área maior, que é uma área de 40 milímetros. Cerca de 40 milímetros de campo de visão. E aí você tem também alguns outros opcionais, né, que são os braços aqui, são os estandes, as colunas, para posicionar amostras de diferentes alturas. E como é que funciona essa tecnologia? Como é que a gente obtém uma imagem com S-Wide, usando Fringe Projection? Então, essa tecnologia é baseada numa teoria que se chama triangulação. A triangulação consiste em iluminar uma amostra com o projetor, né, com uma fonte de luz, com um determinado ângulo, e você visualizar com uma câmera essa iluminação. Então, você projeta uma determinada luz com um determinado ângulo e tem uma câmera para visualizar toda a amostra. O princípio da triangulação, na verdade, é para medir algum ponto específico ou um perfil de uma amostra, né, um perfil de altura ali da amostra. Mas, com o S-Wide, com a câmera que a gente possui, nós vamos além do ponto ou além de um perfil, a gente mede uma área. Então, a gente consegue fazer uma imagem em 3 dimensões, utilizando esse princípio de triangulação. Como é que funciona? Então, imagine que a gente vai projetar essa imagem aqui na superfície de uma amostra. Se a amostra é plana, uma amostra padrão, uma amostra bem plana, essas projeções, essas linhas, permanecem dessa forma, do jeito que ela sai do projetor. Mas uma amostra que tem, uma amostra acidentada, né, uma amostra que tem imperfeições, quando essa imagem é projetada sobre a amostra, a gente vê isso aqui na câmera. Então, olha só, as imperfeições, elas refletem imperfeições também nas franjas aí, na projeção. E essa informação aqui, essas imperfeições ou essas modificações aí na superfície da imagem, né, que é projetada, dessas linhas que são projetadas, que carrega a informação 3D da amostra. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Nós temos 2 projetores
em um ângulo de 30 graus. Então, são 2 projetores porque para evitar efeito de sombreamento. Então, imagine que a gente só tem projetor do lado de cá. Do outro lado ia ficar meio sombreado na imagem. Então, a gente precisa de ter 2 projetores para não ter esse sombreamento, para a gente conseguir emitir os 2 lados da amostra. E uma câmera em cima para visualizar toda a superfície. Ou seja, uma câmera com amplo campo de visão, que a gente chama de câmera telecêntrica. Vou explicar o que é isso. Então, os projetores, eles são projetores que chamamos de... São projetores Scheimpflug. Esse projetor, o que é isso? Imagine que a gente está aqui projetando, então, a imagem, a gente tem uma fonte de luz aqui. Essa luz, ela sai e é projetada sobre a amostra. A amostra, ela está posicionada dessa forma, né, no eixo XY, então ela está plana ali na plataforma. Mas o foco da amostra, do jeito que está aqui, ela sai, o foco da amostra ficaria nesse tracejado aqui. O foco, para focar, né? A gente precisaria inclinar a amostra para focar ela toda, né? Já que a gente tem um projetor inclinado, né? Então, o que ficaria em foco seria só esse ponto aqui, os outros pontos ficariam desfocados e a gente teria essa imagem na câmera aqui, distorcida, né? Só o centro ficaria focado e nas extremidades ficaria distorcido, não ficaria focado. Essa lente, esse projetor Scheimpflug, ele tem a fonte, então, inclinada no mesmo ângulo que está inclinado o projetor, para que toda a projeção, toda a imagem que é projetada, ela fique focada, fique uniforme em todo o campo de visão. Ele também é composto por lentes telecêntricas, que é a câmera agora. Tá? Então, falando da câmera, ela é uma câmera que a gente chama de lente telecêntrica. Por quê? Quando uma lente não é desse tipo, então imagine que a gente está vendo uma amostra aqui, com essa estrutura, né, vários pinos, né, retos, né, 90 graus aí, e ela está centrada, a posição do centro, ela aparece com uma magnificação diferente das outras, tá? Então, uma lente que não é telecêntrica, ela tem regiões distantes ali do centro que dão a impressão que tem magnificações diferentes. Mas, na verdade, a amostra não tem, né? Nas beiradas, elas não são diferentes, né? Elas são todas iguais. Então, uma lente telecêntrica, ela possui a mesma magnificação em todo o campo de visão. Tá? Então, você vê a imagem com a ampliação correta, com ampliação homogênea em todo o campo de visão. Bem, e aí, quando a gente projeta aquela imagem sobre a amostra, funciona da seguinte forma: como é codificado isso para transformar essa imagem em informação 3D? Então, nós temos, a gente ilumina. Então, imagine que essa daqui é a imagem que sai na câmera, né? Então, imagina a amostra plana, a gente vai iluminar com aquele projetor e vamos focar em 2 pontos aqui, desse pixels, né? Então, a gente tem vários pixels, vamos focar em apenas 2 pontos. Esse ponto número 1, que está em azul, aliás, perdão, esse ponto que está em azul aqui, esse pixel em azul, e esse outro pixel em vermelho. A gente joga, na verdade, várias sequências, diferentes frequências aí da projeção jogada sobre a amostra, e aí a primeira sequência, ela está nessa parte verde, é a parte que está iluminada. O pixel que está iluminado, então, ele é codificado como número 1. O pixel que está sem iluminação, ele fica codificado como 0. E aí a gente vai para a próxima sequência de imagem. A outra sequência, a gente duplica a frequência da projeção. E o mesmo pixel, olha só, que estava iluminado, o azul, né? Ele fica sem iluminação agora, então ele é 0. E o pixel que estava vermelho, ele fica com iluminação. E ele é codificado como 1.
E a gente continua a sequência duplicando a frequência. Então, duplicamos a frequência aqui. Aí a gente obtém agora iluminação no ponto 1, no pixel azul, e sem iluminação no pixel vermelho. No final, a gente identifica esse ponto, essa posição, como 101. Então, ele é codificado como 101, né? Essa posição número 6. E essa outra posição é codificada como 010. Tá? Então, imaginamos que a amostra é plana. Mas quando a gente coloca um objeto que tem altura, né, um objeto em 3D, em cima, para ser imagiado, né, a luz que deveria chegar na nossa amostra padrão, ou seja, no fundo, né, ela é interrompida por esse objeto 3D. Então, a câmera, né, obtém uma codificação diferente. Então, o que está acontecendo ali? A fonte de luz, então, deveria falando de uma amostra de calibração, a amostra plana, deveria chegar no ponto 101. Nós sabemos que ela chegaria nesse ponto aqui. Com o objeto 3D, essa fonte é interrompida. O caminho que ela deveria fazer é interrompido pela altura do objeto. E aí, ao invés de ter o ponto 101 aqui, esse ponto 101 ele vai para a posição que deveria ser essa daqui. Então, ele é codificado aqui, ao invés de ser codificado nesse ponto aqui. E aí é uma função trigonométrica aí, né? Você tem o ângulo de incidência aí da luz, você sabe a posição do seu ponto, e a partir de uma função trigonométrica, você descobre a altura do objeto. O objeto consegue ser não só do objeto, né, mas todas as acidentações, aí, os acidentes da amostra, né, as rugosidades e imperfeições da amostra. Certo. Então, o que a gente pode fazer com isso? Como eu falei, a gente tem uma câmera, que é uma câmera com grande campo de visão. Então, imagine que você está tirando uma foto, você pega o celular, aí você está em um ponto turístico e você quer tirar uma foto. Você está lá na Torre Eiffel e você vai tirar uma foto. Mas não cabe tudo no espaço que você está tirando a foto. O que você vai fazer? Você vai ativar o modo panorâmico e vai fazer uma foto grande, certo? Mas uma outra alternativa é você comprar uma GoPro, que a GoPro tem uma lente grande ocular, com grande campo de visão, né? A imagem ampla. Então, com uma GoPro, você consegue tirar uma foto só, ao invés de fazer uma montagem, ao invés de fazer aquela foto panorâmica. Tá? Então, aqui você tem mais ou menos a mesma situação. A gente consegue tirar uma foto só, uma foto grande, com grande ampliação, um grande campo de visão, né? Em um único disparo, vamos dizer assim, né? Ao invés de fazer várias montagens. Então, você consegue estender isso, né? A gente consegue fazer imagens bem grandes. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem de um tablet, tá aberto, né? A partir de dentro de um tablet. Então, você tem ali, a gente consegue fazer imagens de até 30 por 30 centímetros, né? 300 milímetros. Um tablet aqui, ele tem ali 20 centímetros, né? Mais ou menos. Então, você, com essa lente com grande campo de visão, você consegue fazer isso muito mais rápido, né? Mesmo que a gente tenha que fazer uma panorâmica aí, a gente consegue fazer isso muito mais rápido do que você tivesse uma câmera com campo de visão muito pequeno. Então, você consegue, essa ideia de fazer imagens
explorar ali além dos micrômetros, né? A gente conseguir fazer as imagens com boa perfeição em milímetros, né? Então, a gente conseguiu fazer em 5 minutos essa imagem. Em 3 minutos, a gente consegue obter informações de 3 dimensões de um HD, né? De computador. E nós conseguimos obter a imagem em coloração real também. Então, não é só aquela imagem de calor, né, de altura, mas a imagem em coloração real. Também é obtida porque a gente tem a câmera que faz essa captura. E aí, a gente consegue traçar ali, olha só, essa imagem a gente vai fazer hoje na demonstração, mas cerca de 1 minuto a gente consegue captar essa imagem e fazer, olha, a perfeição dos pinos que a gente consegue medir. Esse daqui é um maquinário, uma engrenagem de um relógio. Então, a gente tem 11 segundos para fazer esse tipo de imagem. Isso daqui é uma lente. Então, o legal aqui é que nessa imagem de altura, o que a gente vê é o que está em vermelho está mais baixo e o que está em azul está mais alto. Então, você consegue ver que a lente ela não está totalmente esférica, né? Uma área que ela está um pouquinho mais afundada, né? E numa outra área ela está um pouquinho mais para cima, né? Ela tem algumas ondulações aí. Ainda falando de lente, aqui a gente consegue medir, o que é interessante aqui é ver essas ondulações. Então, se você tem um produto, uma peça que você faz que tem um determinado parâmetro para ser medido, para ser parâmetro de qualidade, né, de metrológico, né, você consegue medir, por exemplo, a circunferência dessas ondulações aqui. E se estiver fora do padrão que você fabrica, você consegue corrigir e depois fazer a medida de novo, para adequar aos parâmetros que você precisa. Então, 11 segundos também para ter esse tipo de imagem. Como eu falei, a gente tem uma imagem colorida, uma coloração real da amostra. Essa daqui, como dá para perceber, é o maquinário de um relógio também. Tá? Em 11 segundos é obtido esse tipo de imagem. E pensando ainda no relógio, se você tem ali uma amostra, uma circunferência, né, como é um relógio. Então, aqui, essa borda, como dá para perceber, são os pinos do relógio ali, os contadores aí de minutos, né? E horas. Então, nessa circunferência, ela foi medida a circunferência e a gente consegue traçar o perfil aqui em volta, que é esse perfil que vocês estão vendo aqui. Então, o perfil da circunferência, cada risco que vocês estão vendo no perfil aqui, é um tracinho desse que foi feito ali no relógio. Aqui a gente tem duas imagens, uma imagem colorida, né, de uma prótese dentária aí, e a imagem de altura. Então, nós temos, além dos outros equipamentos, a gente consegue fazer, a Sensopar tem uma expertise aí no ramo de implantes odontológicos para os parafusos que vão aqui dentro da gengiva, né? Então, o parafuso está aqui dentro da gengiva, aliás, o parafuso, ele vai ser, é o que vai segurar o dente e a prótese ali, né, que fica aqui nessa região. Então, a Sensopar tem uma expertise, principalmente com esse equipamento aqui, o SNOX 5X, que você consegue ver todo o parafuso, né, acho que foi até a primeira imagem que eu mostrei lá no começo do webinar. E agora, com S-Wide, a gente consegue ver toda ali essa prótese, né? Consegue ter uma visão maior ainda. Então, algumas características antes da gente fazer a demonstração, antes da gente iniciar a demonstração. Como eu falei, a gente tem eu já tinha falado disso, né? A imagem, a câmera ótica, então,
Para quem trabalha com paleontologia, por exemplo, arqueologia, a gente consegue fazer medidas de rochas ou de fósseis com câmera colorida, né? Então, em uma imagem 3D que você consegue medir a altura, fazer imagem de volume. E aqui é um exemplo disso, tá? Imagem com 20 centímetros, né? Não, perdão, 11 milímetros, né? Então, 12 centímetros, mais ou menos, feito lá em torno de 1 minuto. Uma câmera colorida. A gente consegue fazer medidas extensas. Então, como eu falei, a câmera ótica, ela tem 40 milímetros de foco, de campo de visão. Então, a gente consegue tirar uma foto de 40 milímetros. Mas a gente consegue fazer isso maior. Então, imagine que a gente quer estender isso para... A gente consegue estender até 300 milímetros. Tá? Então, fazendo como se fosse a panorâmica aí do celular. Fazendo vários mosaicos, né? Fazendo várias medidas e transformando isso em uma imagem só. Então, por exemplo, para uma superfície texturizada. Imagine que você pegue ali a sua bolsa de couro e coloque para medir ali, isso aqui é a textura do seu tecido, do tecido da bolsa. Então, a gente, em vez de pegar um micrômetro, uma região muito pequena, a gente pega uma região maior que vai reproduzir mais fielmente o que é o tecido ali do couro. Características importantes aí do equipamento é a repetibilidade e a precisão desse equipamento. Imagine que a gente queira fazer uma imagem em altura ali, aliás, uma imagem, a rugosidade está em torno do seu material está em torno de 2,5 microns. O erro intrínseco aí nessa medida vai estar com desvio de apenas 0,01 micrômetros. Então, se a gente está falando de 2,5 microns, o erro vai estar em torno de 2,51 ou 2,49. Então, é uma variação muito pequena. E a repetibilidade, ela segue esse valor aí, esse desvio, né? O desvio em altura também é a mesma coisa. O desvio é bem baixo, 0,05 micrômetros, tá? Do que poderia corresponder à sua altura. Outra informação importante é que esse tipo de imagem, para amostras grandes, nós temos uma grande profundidade de foco. O que é isso? Imagine que você queira fazer imagens de alturas bem grandes, né? Então, você vai pegar uma amostra, tipo essa daqui, que tem bem alta, olha só, para vocês terem mais ou menos uma noção da altura. Então, normalmente, para a gente pegar amostras grandes assim, o que é feito? Alguns equipamentos fazem várias imagens de altura, e depois renderiza tudo, né? Faz uma imagem só, monta uma imagem só. Como se fosse a amostra panorâmica também, que a gente chama de stitching. Então, a gente vai fazer várias imagens de altura e juntar em uma imagem só. Com o S-Wide, a gente consegue fazer, olha só, uma imagem só, uma única imagem. Olha só a altura que a gente consegue pegar, ele tem cerca de 60 milímetros, né? 6 centímetros. Em uma única foto, né? Sem fazer um stitching, sem fazer essa... Então, a gente elimina os erros de fazer um mosaico, fazer uma montagem de várias imagens. Então, e aí, com a lente telecêntrica, como eu falei, esse daqui é o exemplo que o Nestor vai apresentar hoje também, mas olha só, todos os pinos, eles estão com a mesma altura, eles são da mesma altura. Então, a gente não tem magnificações diferentes. Eles são, todos os pinos daquela placa eletrônica que eu mostrei anteriormente, possuem a mesma altura e a gente consegue visualizar isso
da forma real da amostra. E aí, a gente consegue obter outras informações utilizando softwares desenvolvidos pela SensoFar para determinadas demandas também. O software que vem com o equipamento, são dois, né? Vem o software chamado SensoScan, é o que a gente obtém a imagem. Então, a gente pode fazer uma única imagem, ou pedir para ele fazer várias imagens de regiões diferentes da sua amostra. A gente cria uma receita para ele, ele vai seguindo, faz uma imagem, muda para uma outra posição, faz outra imagem, muda para outra posição, faz outra imagem. Então, um processo meio automatizado. Ou você pode fazer também uma imagem de toda a sua amostra, que é uma medida mais extensa, né? Então, a gente consegue fazer até 300 milímetros de área, né? E o equipamento também vem com software de análise, onde a gente pode traçar o perfil, extrair informações de rugosidade, de altura, de circunferência. Mas também tem um opcional, que é o SensoPro. O SensoPro é um software que ele foi desenvolvido para automatizar determinadas demandas. Então, mas além de automatizar os processos, imagine que você tem uma peça saindo de uma produção e você quer que ele tenha sempre o mesmo padrão de qualidade. Então, o SensoPro, ele vai fazer isso. Ele mede essa superfície e compara com o que deveria ser, né, o seu valor teórico de rugosidade, por exemplo, e te diz se ele está ou não dentro do que você precisa. E aí, se não está, você faz as alterações que necessitam fazer na metodologia de produção que você tem, para corrigir a peça final e não sair defeituosa ou diferente do que deveria ser. Enfim, além disso, o SensoPro, ele pode ser usado para comparar rugosidades, todos os parâmetros de rugosidade de uma amostra. Então, muitas vezes, você não sabe ao certo qual parâmetro de rugosidade você quer comparar. Então, você tem uma amostra que você não sabe a rugosidade dela. Então, eu tenho aqui o mouse que eu estou usando, ele tem uma superfície aqui rugosa, uma determinada rugosidade, e eu quero reproduzir essa rugosidade nas minhas amostras. Então, você consegue medir isso daqui, e ele te dá todos os parâmetros de rugosidade que possui esse mouse, e você consegue comparar isso com com a rugosidade do material do meu teclado, né? E ver o que está divergente, o que está igual, para, novamente, ajustar os parâmetros que vocês necessitam para a sua amostra. Além disso, a gente consegue fazer, com o Geomagic, que é um outro software da SensoFar, uma engenharia reversa, né? Então, a gente tem uma peça, a gente faz uma imagem de uma peça e quer reproduzir ela. Por exemplo, quem trabalha com AutoCAD, né? Tem um desenho lá que você quer que ele saia perfeitamente igual ao seu desenho. Então, um parâmetro, uma peça ali que você tem que fabricar com que tem esse desenho aqui, né? Feito no AutoCAD, e ele tem que sair com os mesmos parâmetros. E aí você vai, depois que a peça é feita, você pega e faz a imagem com S-White e compara com o teórico. Então, o que você fez, o que você produziu, com o teórico, e ele te sobrepõe aí as informações. Então, por exemplo, o que está dizendo para a gente aí nessas imagens? O lado esquerdo aqui, essa imagem, a imagem foi obtida do produto final dessa peça. E essa outra imagem é a imagem do AutoCAD, mas ela está colorida. O que quer dizer essas colorações? Tudo que está em amarelo são pontos que estão com maior material, tem mais material do que deveria. E o que está em azul são regiões que têm menos material do que deveria, né? Então, te mostra as imperfeições do seu material para você conseguir corrigir. Isso é feito
com esse software que consegue comparar a imagem teórica da imagem do seu produto. Vamos para a demonstração agora. A gente vai mostrar alguns exemplos. E, Nestor, me escutas? E aí, ao final, vocês, se tiverem alguma pergunta, a gente abre aí o módulo de perguntas, ok? Eu vi que tem um já aqui, mas eu vou responder no final, tá bom, Ulisses? Ulisses perguntou aqui. So great presentation, Paulo. You have explained it really well. But we think that now it's a moment to see it maybe in action. So, Yeah. yes. Nestor, só um minuto. Pessoal, eu vou desligar minha câmera só para que vocês consigam ver inteiramente ali o equipamento, tá? Nestor, eu vou aprender a apagar minha câmera, ok? Vale, perfecto. So now, here you will be able to see the system, yes, right, and I will share my screen too. It's here. So you will be able to also see the software. I hope you will be able to see it. So first what we will do is to analyze this electronic sample. This is a CPU, and we will place it here in the center of the field of view, and you will see now how easy and fast it is to obtain the topography. First, we will have a first overview of the sample with this option. Then you will be able to see it here in this window. And now we will go to this side of the sample. With clicking this button, we will be able to automatically adjust the light. And then we will go here to do an extended measurement, or also called stitching. So we place the stitching that we want to do. It will be an image of 2 by 2. And now easy as this, just click acquire, and we will obtain the whole image. Maybe I should restart it. But let me restart the software. Maybe. So let's do it again. Let's go to the center, and we will obtain first an overview. Let's go here. We apply the stitching option, and then we adjust the light, and we will be able to acquire
the topography. So now here we have the end final topography, as you can see. And what we can do now, if you don't want the Néstor, ¿me background- escuchas? Yes. No estamos viendo su pantalla. ¿Puede compartir otra vez la pantalla del equipo, del software? Perdón. Vale. Ahora pueden verla. Can you see it now? No. One moment. And Okay, now? it's loading. Now it's working? Okay. So is that It's here we have loading, the Just a minute. It's loading. it's there or not? Not yet. The screen is loading. Okay. Sorry for that. Maybe it's my connection. Yeah, maybe. Maybe if I turn off my video. No? No. Let me check again. Yeah, try to upload and open again. Now? Not now? No, not now. Hmm. You can see sensor scan? No. Nothing. There's two options to share the screen. Try another the other. Now it's loading again, but nothing appeared. Okay. It's strange. Yeah. Nothing yet? Nothing yet. No, why? Ahora sí. Ahora sí. And now? No, now yes. Yeah, it's working. It's working. You can see sensor view? Yeah. Yes? You're able to see it? Yes. Now it's perfect. Okay, perfect. So this is the image that we have obtained. Is a 2x2 stitching, and then we are able to see the color. This is the true color image, because as we use a ring light or white light, we can obtain it at the same time that we obtain the height. This is the height map that we have obtained. Okay, this is the background. We can remove it just by, for example, doing the thresholding, and then we'll be able just to keep the part of interest that will be near here.
So, as you can see, what we are able to do now is to do a profile like this, and then you will be able to measure, for example, the height of this piece. In this case, it corresponds to 1 millimeter. So let's go to another sample. Can you see the sensor scan now? Now what we will do is to measure this specimen. And we will do the same. We will do, in this case, just a single field of view. We won't require the extended measurement in this case, and we'll press acquire. Well, first the adjustment of light, and then we will acquire. So here we have our, you're able to see here the topography, and here you have the sample. So what can we measure? For example, we can go here, and in the profile we can measure the step height. It corresponds to more or less 5 millimeters. We can do also a mean value, and pressing the right clicking with the mouse, and do a mean step height. We erase them. We can also apply a profile, the profile here. We can reduce the mean value, and then you will be able to measure, for example, heights, or this, I have made this to measure the distance and also the height. So here you have the amount of distance, there's the difference in L and the difference in Z. Again, if you put the profile here, sorry, I have to select it, you also will be able to measure, for example, spherical or circular profiles, or also measure some angles, like what we will do here. Where you will be able to see that in this case we have an angle of more or less 120 degrees. So that's all, and yes, then you have been able to see how easy it is and fast to measure these samples. So we ask you, if you have any samples that you would like to measure, to send it to us, and we will be able to measure it, and if you want to do a report and send it to you.